60. Regressor Instruction. Capítulo 296. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O mundo havia mudado tanto com o passar do tempo. Sendo mais claro, apenas o Império, ou o país que agora era chamado de Estado Democrático Sagrado, e seus arredores haviam mudado, mas pelo menos ninguém podia negar que mudanças positivas estavam ocorrendo lá dentro. O mais notável foi o desaparecimento da classe em todo o Império. Claro, informalmente, deveria haver uma classe visível. A maioria dos nobres ainda possuía uma enorme riqueza e eram chamados de membros do parlamento, e Charlotte também fazia parte do parlamento. No entanto, o fato do sistema de status ter sido oficialmente eliminado era uma história pela qual o público em geral também torcia. Classes privilegiadas como a nobreza e a família real haviam desaparecido completamente. Claro, deveria haver uma classe privilegiada de padres, mas por mais que tivesse o título da igreja, não havia nenhuma palavra sobre os privilégios de que exaltava o lado do Papa. Em vez disso, não era necessário explicar que havia uma consciência generalizada de como eles estavam exercendo um poder maior do que antes, com base na democracia sagrada. Era um privilégio que deveria ser desfrutado por aqueles que tinham a função de sacerdotes servindo a Deus. Tudo saiu exatamente como eu pensava. Embora a distribuição ainda não tivesse sido concluída, o espelho da deusa foi distribuído um a um, e os conteúdos que foram transmitidos através do espelho da deusa foram todos embalados e exibidos em favor do atual governo e dos estrangeiros. Embora muitas informações tenham sido divulgadas, era natural que as informações que o público em geral pudesse acessar fossem muito limitadas. As coisas que eu achava que eram um pouco desfavoráveis para mim não podiam nem mesmo ser examinadas em primeiro lugar. Muitos cidadãos foram enganados pela televisão que chamavam de espelho da deusa. Como resultado, a tarefa de sacudir a opinião pública usando a mídia era moleza. Eu esperava que isso acontecesse desde o início. Se a gaiola fosse confortável, os animais não ousariam sair da gaiola. Se eles estão felizes, é isso. Ninguém se importou com a verdade. Eu não sabia se era por causa da bênção da deusa, mas foi o suficiente para deixar os problemas internos para nossa Alice Oscar. Não havia peça que rangesse, e a Alice estava se movendo tão bem quanto eu queria e, acima de tudo, ela estava apaixonada e altamente motivada. O que eu tinha que pensar neste momento eram as coisas fora do país, ao invés de dentro. Os bastardos do Reino Unido estão loucos. Não admira que o que acabei de ouvir do senador Schenko permaneceu estranhamente na minha cabeça. O problema era o Reino Unido, que era sensível a cada passo deste lado. Claro, era uma reação natural. Desde que uma revolução estourou em um país próximo, eles temiam que um tipo semelhante de revolução explodisse em seu reino. Eu poderia entender olhando para a história mundial que aconteceu na Terra, mas não gostei do fato de que eles continuaram tentando condenar nosso país nisso. Como o número de cavaleiros no país havia diminuído significativamente, eu queria evitar conflitos com forças estrangeiras tanto quanto possível. Aliança. A aliança era necessária para a sobrevivência do país, e trabalhar para melhorar as relações com a República também era essencial. Para fazer isso apenas de dentro, o país era muito limitado. Minha escolha de um país neutro, o Laos, era razoável demais como meu primeiro estágio diplomático. Claro, Dialogia não vai gostar dessa notícia. Então, você realmente vai sair hoje. Você não está familiarizado com a situação inevitável. Falei sobre isso há alguns dias. Pensei que, recentemente, depois de terminar meu trabalho, eu sempre poderia ir ao ninho. Era algo que você não tinha feito até agora, então você apenas fez o que deveria fazer como pai. Você sabe que não é algo que você possa exibir ou usar como moeda de troca. Não vai demorar tanto. E mesmo assim, hoje assisti às aulas dela. Na verdade, era uma promessa que deveria ter sido cumprida meses atrás. Era uma situação inevitável. Como posso visitar uma escola que foi fechada e foi reformada? É injusto me culpar por isso, já que participei de uma visita maior em uma situação melhor. E estou dizendo porque já disse isso. Eu também não sou tão livre. Mesmo durante aquela agenda lotada. Se você continuar expressando sua insatisfação dessa forma, quando eu derramei minha paixão em Tolto e a deixei feliz o suficiente, não posso deixar de ficar desapontado com isso. Ou algum outro motivo pelo qual você não quer que eu saia do ninho? O que?
Por exemplo, Dialogia, você não quer me deixar ir. Embora fosse uma palavra lançada para provocar Dialogia, percebi que a expressão da Dialogia havia mudado. Ela me olhou absurdamente, como se tivesse se perguntando sobre o que diabos eu estava falando. Foda-se. Eu também sou popular, você sabe. Eu era amado por algumas pessoas únicas. Não é de admirar que meu rosto esquentasse enquanto ela continuava a olhar para mim da mesma forma que olharia para um inseto. Naquele momento, vi Tolto rir, Ops de Eluria, e Max correndo até nós depois que as aulas terminaram. Embora seu corpo tremesse, ela e eu tínhamos um bom relacionamento na frente dela. Enquanto eu puxava seu corpo com a maior força possível, Dialogia olhou para mim e franziu a testa. No entanto, era natural que ela não conseguisse me afastar. Ela deve estar ciente da Dialogia. A solução do Dr. Kang Wook ainda estava em andamento. Pai. Hoje. Todo mundo estava olhando, Dialogia. Eu posso ver o quão duro você tem trabalhado. Ei. Além das aulas como essa, você está trabalhando duro no que sua mãe está te ensinando, certo? O que você acha, Dialogia? Não é à toa que eu olhei para Dialogia com meus olhos cheios de amor. Dialogia, que até agora mostrava sua expressão podre, também agia com amor pela filha. Eu vi bem, querido. Você foi incrível, Dialogia. Especialmente, a última demonstração de esgrima foi realmente. Ponto. Claro, os olhos de Tolto ri, que tinham uma característica distorcida. Claro que ela veria nós dois e desaprovar nossas ações. O jeito que ela olhou para a mãe era assustador por si só. Dialogia parecia um pouco envergonhada, mas comecei a expressar afeto com impulso dando um amor infinito, e ela me olhou como se me mandasse parar. Vá se ferrar, mulher. Foi uma vingança triste e tímida, mas não me importei neste momento. Oh. Nosso filho mais novo também, eu te observei bem. Sim, sim. Você está se dando bem com Dialogia, certo? Ah. Sim. Sim, pai. Sim. Na verdade, não parecia que eles estavam se dando muito bem. Max, o gerente, guia do museu, que não havia se esquecido da pancada no corpo no seu primeiro encontro com ela, ainda estava lutando com Tolto ri, e Tolto ri ainda não gostava de seu irmão mais novo. Normalmente eu pensava que esse era um problema a ser resolvido com o tempo, mas estava demorando mais do que eu pensava. De qualquer forma, como acabou a visitação das aulas, que achei uma grande tarefa, e como nos divertimos muito depois de comermos juntos na volta para o ninho, não vi a hora de partir para Laios se aproximando rapidamente. Como esperado, Totori chorou e agarrou minhas calças, e ela não se expressou bem, mas o gerente, guia também mostrou sinais de decepção. Volto logo, então você tem que ouvir sua mãe e esperar. Max, também cuide bem da gestão do museu, e parece que a inauguração deve demorar um pouco mais porque algo aconteceu. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Tolto ri. Não, Dialogia. Desta vez não vai demorar muito, então vai ficar tudo bem. Tudo bem. Bem, deixe-me abraçar você. Venha o que? Sua aparência pulando imediatamente era muito fofa. Eu até parei enquanto ela corria em minha direção em forma de dragão. Com o som de Kiek, havia muita saliva no meu rosto, mas não fiquei chateado. Parecia que Max estava percebendo o término choroso entre uma filha e um pai. Quando acenei, ele percebeu isso e se aproximou. Ele também mudou um pouco. Houve um aumento estranho em ele agindo como um bebê. Originalmente, mesmo quando ela estava na forma humana, nosso Tolto era abertamente pegajosa, mas no caso de Max, ele frequentemente assumiu uma posição que parecia estar constantemente observando. Talvez se possa dizer que foi um efeito colateral de ter se conectado a mim tão repentinamente. Claro, como ele foi o contribuidor número 1 que acelerou o nascimento do holograma mágico, dei a ele o melhor cuidado, mas era uma história diferente sobre Max se sentir confortável comigo. Só recentemente ele começou a fazer isso aos poucos, então eu não tive escolha a não ser pensar que o cara também havia mudado. Não parecia que ele não gostava de ser tratado como uma criança, quando vi um pequeno sorriso surgir em resposta a um único toque em sua cabeça. Ele é fofo. Não pude deixar de refletir sobre todas as mudanças que aconteceram quando voltei para a casa da guilda. Era porque não apenas Max que havia mudado. Azul também havia passado por uma grande mudança. Agora, os novatos trazidos como segundo partido da Azul, Lei Shang-Ryu,
Yeong e An-Su-ha haviam evoluídos a tal ponto que não podiam mais ser chamados de novatos. Em particular, Lei Chang-ryu alcançou um crescimento surpreendente, mas ao invés de estatísticas e níveis de talento, ele tinha uma consciência colossal e fatal da batalha. Como ferreira, Yeong evoluiu o suficiente para lidar com as escamas da dialogia, e embora um pouco deficiente como um tanque, ela foi capaz de evoluir e se tornar uma espécie de vanguarda de frente que podia se manter estável com base em sua excelente resistência. O mesmo acontecia com An-Su-ha. Ela ainda tinha um olho aleijado, mas estava à beira de um contrato direto com os demônios. Claro, nem é preciso dizer que seu crescimento como bruxa era um segredo entre nós. An-Kem ainda era o mesmo, mas ele estava ajudando todos para elevar o segundo partido ao nível do primeiro com Wang Jeongyeon, que se tornou oficialmente a namorada do Park Deokegu. Claro, será impossível, mas a festa principal da Azul poderia ser considerada a melhor do país ou continente atual. No caso do Park Deokegu, que agora estava solidificando sua posição como um verdadeiro cara da frente em nome e realidade, ele não havia mudado tanto, mas suas habilidades mudaram. Ele subiu para uma posição com seu treinamento louco e, de fato, ele foi capaz de lutar com a eterna tenente do Kim Un-sung, Shuye-jin. Originalmente, Kim Hee, uma criança que poderia ser classificada como um gênio, alcançou um crescimento assustador e cresceu com uma aparência que não poderia mais ser chamada de criança, mas por algum motivo, ela não cresceu em um só lugar. Sun Yeon também se tornou uma sacerdotisa de alto nível. Ela recebeu o título de bispo honorário que eu havia recebido anteriormente, e ela tinha um poder divino digno de sua posição. Se eu tivesse que esclarecer isso, Azul se tornaria cada vez mais forte. Não apenas pela força, mas também pela posição política, que se elevou a tal ponto que ninguém ousaria contestar. Na verdade, não era exagero dizer que estava no caminho do sucesso. Claro, mesmo em meio a esse crescimento, alguns elementos de ansiedade de alguma forma incomodaram meus nervos. Sendo mais claro, havia duas coisas. Uma coisa era Kim Un-sung, o adorável regressor, A outra coisa que ampliou a ansiedade mais do que ele era Jung Ga-yeon, que tinha ficado muito quieta recentemente. Está muito quieta. Porra. Por que ela está tão quieta atualmente? Ser capaz de me deixar tão ansioso sem fazer nada poderia ser considerado uma das habilidades da Ayan. A atmosfera era como a calmaria antes da tempestade. Logo, a vela iria apagar. Regressor Instruction capítulo 297. O tempo passou. Na verdade, não houve um grande problema, mesmo no caso do Kim Un-sung. Ele ainda estava fazendo seu trabalho como mestre da guilda muito bem, e também estava fazendo várias coisas simultaneamente como um dos 8 assentos do estado. Ele pegou os novatos e foi para uma masmorra nível heróico e, claro, nunca negligenciou seu crescimento pessoal. Embora ele fosse um pouco odiado por Charlotte, parecia que ele havia reconstruído o relacionamento deles ao encontrá-la regularmente, e enquanto lutava para se equilibrar com Shuye-jin e Kim Hee, ele continuou a se encontrar com Park Yeon-jo, o mestre dos cisnes negros. Ele era um cara bonito e capaz, então não era de se admirar que muitas mulheres fossem fisgadas. Não importava o que eu pensasse sobre isso, ele estava tendo bons dias. Embora todos estivessem ocupados com os arranjos internos da igreja, ninguém podia negar que eles tiveram um tempo relativamente relaxante e pacífica. O problema era que ele se sentia desconfortável com facilidade. TSK. Posso ficar assim? Era natural que ele frequentemente parecesse ter esses pensamentos. Talvez a coisa de alguns meses atrás tenha sido crucial. Na verdade, não muito. Em resumo, foi um pequeno evento que aconteceu aos membros da guilda, mas foi um evento que poderia ser classificado como um pouco divertido do meu ponto de vista. Nosso regressor, que estava falando sério havia cerca de 2 meses, partiu ambiciosamente em uma expedição após convocar os membros da guilda. Achei a expedição em si lógica porque, naquela época, estava muito ocupado com os preparativos internos, mas é claro, tive que pensar que devia haver algum motivo. Era porque não era comum aquele cara convocar todos os membros da guilda, então pensei que poderia haver um bom motivo. Houve um grande senso de responsabilidade em se preparar para uma das catástrofes que aconteceriam no futuro na expressão do Kim Un-sung, então eu também estava nervoso. Kim Un-sung não parecia estar levando as vítimas em consideração, mas algo estava errado.
No caso de outros membros da guilda, eles haviam feito uma expedição, confusos. Mas quando abri a tampa, surpreendentemente, nada aconteceu. A única coisa que pude ver na minha frente foi uma masmorra subterrânea nível comum, e os membros da expedição não tiveram escolha a não ser enviar uma expressão desconcertada para Kim Sung. Havia monstrinhos fofos e até monstros não iniciantes colocados na cortina preta que levaria Kim Sung a uma crise no futuro. Arrumei este lugar. Porque pensei que você andava muito ocupado ultimamente. Isso. É para o espírito. Para o espírito. Sim. Isso mesmo. Espero que você possa fazer uma pausa. Apóstrofo. Eu ainda não conseguia esquecer o rosto trêmulo do cara, que não tinha nenhum talento para mentir. Ele procurou cuidadosamente na masmorra para ver se sua memória estava errada, mas nada pôde ser encontrado naturalmente. Ele confirmou com seus próprios olhos que o futuro realmente havia mudado. Ele deveria ter ficado aliviado, mas pelo contrário, parecia estar visivelmente nervoso. Foi comovente ver a nosso adorável regressor ansioso. Claro, eu poderia entender até certo ponto. Deve haver muitas coisas desconcertantes para ele agora. Eu acho que ele acha que o futuro mudou muito. Se fosse na primeira linha, seria a hora da cidade onde Parque Delkegu e eu morávamos desaparecer do mapa, e Delkegu teria cruzado a ponte do arco-íris. Foi também na época em que Io no Kazugano teria me descoberto nas ruínas. Pode haver alguns erros de tempo, mas os cálculos aproximados estavam realmente corretos. No mundo negro, eu devo estar me recuperando no quarto da Io no Kazugano agora. Eu não sabia o que aconteceu em detalhes, mas uma cidade havia sido destruída. Não havia como esse caso não ser denunciado na primeira linha porque, qualquer que fosse o motivo, a cidade que eu olhei através da Io no Kazugano havia sido apagada totalmente. Isso não aconteceu nessa linha. O imundo assassino Jungjinho também foi morto antes de evoluir, impedindo o nascimento do clã assassino, e o adorador de demônios dito Solta também foi impedido de saber de Lindeu ou convocar demônios devido à atuação do bispo honorário. A guilda Ayuzora da Io no Kazugano também aumentou seus movimentos depois de me conhecer. Com o nascimento da imprensa, algumas pessoas influentes passaram a agir com mais cautela e uma democracia sagrada foi estabelecida no país. Já havia muitos casos significativos. Não havia como o efeito borboleta não acontecer. Obviamente, Ito Solta, os parceiros de Jungjinho, e aqueles que estavam com eles também não iriam aparecer neste mundo. O número do próprio clã assassino diminuiu drasticamente. Não era surpresa que os desastres futuros que Sung conhecia tivessem desaparecido, como também graças às cidades livres de Celia e a atenção de Lindeu à segurança. Era certo ser feliz, mas ele também estaria ansioso com isso. O panorama que percorria o continente pode não ter mudado, mas não havia como ficar feliz porque o benefício de saber o futuro estava desaparecendo rapidamente. Kim Sung derramou sua ansiedade em concentração e treinamento para se tornar ainda mais forte. Muitas vezes ele viajava sozinho ao redor do continente e parecia se mover com a intenção de pisar no rabo de alguém. Ele certamente estava em uma situação em que poderia ficar à vontade, mas estava optando por uma maneira de dissipar sua ansiedade chicoteando-se. Porque esse bastardo está se sentindo nervoso. Eu também fiquei nervoso. No caso do Kim Sung, isso era tudo. No entanto, no caso da Jungayan, a situação era um pouco diferente. HMM. Ei, Youngmin. Eu ouvi uma voz me chamando enquanto eu caminhava. Ah! Delkegu. Quando me virei, Parque Delkegu, que não havia mudado muito, apareceu. Ele ainda era o mesmo, exceto que tinha ficado um pouco maior. Foi um espetáculo vê-lo correndo até mim, de vigia. Parecia que ele estava me protegendo, mas infelizmente, eu não estava sob ameaça. Quero dizer, é perigoso andar sozinho assim. Se você tivesse enviado pelo menos um pombo, eu iria te encontrar no ninho. Não há perigo. Não estamos em outro país. É Lindell. A Ian não apareceu? Parece que ela está presa em seu quarto hoje. Eu pedi a ela para vir encontrar todos junto comigo, mas ela recusou, dizendo que havia trabalho a ser feito. Esse tipo de coisa me deixa nervoso. Tenho certeza de que Jungayan nunca teria feito essa escolha. Ela não estava apenas estranhamente quieta, mas havia uma pequena mudança em seu comportamento. Pensando bem, você está meio separado dela atualmente. Vocês dois brigaram. Isso não faz sentido.
Se você tiver alguma dúvida, peça uma consulta ao Dr. Park Deokigu. Não é nada disso. Mesmo se não tiver um Guinan, você terá algumas preocupações. Você pode falar francamente a qualquer momento. Eu gostaria que tivesse sido uma briga, seu bastardo. Isso mesmo. Se realmente tivéssemos uma briga de amor ou algo assim, eu não ficaria tão nervoso. Na verdade, seu comportamento não havia mudado significativamente em relação ao normal. Eu ainda podia me sentir aliviado por Jungai ainda não ter parado de me perseguir. Ela às vezes me observava através dos olhos de Anemona, e quando fui encontrá-la, ela ainda se agarrou a mim como uma louca. Muitas vezes ela insistia que deveríamos sair em um encontro, e ainda tentava manter contato físico comigo de qualquer maneira. O que mudou foi que ela não ficou comigo por 24 horas como antes. Se eu calculasse a quantidade média de tempo que ficamos juntos por dia, era menos de 5 horas. Era uma situação inacreditável se eu comparasse com os velhos tempos, quando ela tentava ficar comigo o dia todo. Pensei se ela havia amadurecido ou não, mas as chances eram pequenas. Não. Talvez ela tenha realmente amadurecido, mas... Na verdade, houve muitas vezes em que eu senti que ela estava tentando se conter. Por exemplo, quando saí para encontrar Eihaoyu no Kazugano, ela nem fez cena, e mesmo quando saí para jantar ou não voltei para a casa da guilda por algum tempo com trabalho, ela não veio me procurar. Ela ainda estava mordendo os lábios, acenando com as mãos e me dizendo para voltar rapidamente, mas parecia ter noção de que não deveria causar problemas para aquelas pessoas. Eu não podia reclamar disso, mas senti que a própria Jungayan estava sob mais estresse ainda. Eu podia ver o quão estressada Jungayan estava, apenas olhando para ela. Ela roía tanto as unhas que as unhas direitas estavam todas bem danificadas, e muitas vezes ela parecia cansada como se não tivesse dormido bem. Eu até a testemunhei murmurando sozinha ou gritando alto, dizendo que ela era uma idiota, então não era incomum eu tremer só de pensar no que ela poderia se transformar. No momento, ela estava quieta e bem, mas sua condição era como uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Como essa situação persistiu por vários meses, houve momentos em que eu me aproximei dela primeiro. Ela não está brincando comigo, certo? Claro, eu não consegui imaginar Jungayan fazendo isso. Se isso era uma estratégia, ela teve meio sucesso. Eu havia passado muito tempo realmente me preocupando com Jungayan. O que ela está fazendo? Bem, pareceu o mesmo de sempre. A Ian não vai para Laios com você? Sim. Acho que ouvi dizer. Ela está se preparando para isso. Ela realmente amadureceu. Não consegui imaginar Jungayan esperando por nós depois de empacotar as coisas primeiro, mas se as palavras do Parque Deokigu fossem verdadeiras, eu poderia pensar na possibilidade de que ela realmente tivesse amadurecido. Enquanto caminhava lentamente, cheguei à casa da guilda em Lindell. A equipe da guilda me cumprimentou um por um, incluindo os novatos e outros. Ei Yongxi. Oh. Você está aqui, Yongxi. Você precisa sair agora. Eu tenho algo para discutir com você sobre o lado sagrado. Sim. Acho que tenho que fazer as malas e ir imediatamente. Se não for algo que vai demorar. Não. Se for assim, acho que seria melhor conversar na próxima vez. Eu sinto muito. Não. Não. Não há necessidade de se desculpar. Depois de cumprimentar Sun Yeong, era natural cuidar da Ansora, que decidiu vir comigo. Os sintomas de incontinência urinária que surgiram quando ela viu Jungayan estavam um tanto curados. Achei que seria apropriado aceitá-la como assistente, porque ela realmente provou ser competente. Não podia deixar Eihai e Yu no Kazugano, que estavam vindo juntos, esperando novamente, então não tive escolha a não ser subir para fazer as malas. O que ela está realmente fazendo? Ela está realmente se preparando. Claro, mesmo agora, eu não pude deixar de me perguntar o que Jungayan estava fazendo. Foi a primeira vez que ela não me mostrou o rosto, embora eu já tivesse chegado à guilda. Foi justamente quando tentei desviar meu circuito de felicidade, sem nem perceber, que algo incomum aconteceu. Com um pequeno estrondo, a porta da sala ao lado ricocheteou. Eu fiz isso. Eu consegui. Está feito. Ei, está feito agora. A Ian parecia estar de bom humor. Claro, eu olhei para a porta. Depois de ver Jungayan na sala com meus próprios olhos, não tive escolha a não ser engolir em seco.
O que é isso? Eu queria rir porque era tão ridículo. Poder mágico. Seu poder mágico Stat. 99. Jungayan olhou para mim. Regressor Instruction capítulo 298. Opa! Eu fiz isso. Oh, certo. Eu finalmente consegui. Eu ouvi uma voz que parecia muito animada. E não era apenas sua voz. Seu rosto também estava brilhando positivamente. Foi incrível vê-la andar, abrindo os braços como se pedisse um abraço. Foi a primeira vez que ela correu abertamente assim, então não pude deixar de me sentir um pouco envergonhado. Quando abri meus braços e acariciei suas costas, ela fungou e enterrou o rosto mais fundo em meu peito. Ela está como sempre foi. Como de costume, embora nada tivesse mudado, eu estava muito preocupado com o poder mágico que agora flutuava dentro de seu corpo. 99 de poder mágico. Era ridículo, mas minha habilidade nunca mentiu. Fiquei tão desconcertado que tive que engolir para limpar minha garganta. Claro, eu esperava que ela evoluísse, mas nunca imaginei que seria tão rápido. Quando certas estatísticas entravam na faixa de 90, a evolução da pessoa diminui visivelmente. Se o potencial de crescimento fosse de nível heróico ou superior, era quase impossível subir as estatísticas e, mesmo que fosse de nível lendário ou superior, ainda não era fácil aumentar as estatísticas. No caso da Jungayan, tendo um poder mágico de 90 com um item de grau lendário e um caso de propriedade bem-sucedida, suas estatísticas explodiram. Embora o poder mágico aumentasse muito rapidamente, era, claro, uma rota de evolução anormal e tinha seus próprios efeitos colaterais. Ela optou por aumentar suas estatísticas por causa de seu desejo de ficar mais forte rapidamente, mas estava em uma situação em que tinha que reservar algum tempo para revisar o caminho que criou. Depois de voltas e mais voltas, ela obteve uma estatística de poder mágico de 98, mas o tempo que levaria para aumentar a estatística de poder mágico em era de cerca de 3 a 4 anos. Na verdade, Kim Sung também julgou que levaria muito tempo para assimilar as coisas que Jungayan possuía, e ele esperava que ela passasse cerca de um ano aprendendo apenas a magia do item lendário, Anemona. Ela inverteu. Ela havia invertido perfeitamente. Jungayan, atualmente tendo poder mágico de 99, significa que ela assimilou todos os poderes mágicos absorvidos da joia manchada de sangue, Anemona. Sem que isso bastasse, parecia que ela havia ultrapassado os limites. Eu não a vi usar magia recentemente, então nunca imaginei que ela evoluísse tão de repente. Então, era por isso. Esta era a razão pela qual ela estava quieta. Parecia que ela impôs algumas restrições a si mesma. Eu não sabia dos detalhes, mas achei que poderia haver uma promessa feita por ela mesma, como se conter até atingir a meta. Tive que ficar feliz e aplaudir, mas pensando que uma bola de rugby, que poderia quicar em qualquer lugar, havia subido a categoria de Superman em nome e realidade, não pude evitar de me sentir alerta. Quão longe ela foi? Eu não conseguia medir bem o seu poder de combate. Foda-se. Ela não deve ser mais forte do que Kim Sung, certo? Ela não era. O equilíbrio de crescimento, evolução da Jungayan era muito especializado na magia e inteligência. E, em primeiro lugar, as batalhas interpessoais de um mago não podiam ser comparadas às de um espadachim ou de um guerreiro. No entanto, pelo menos em termos de poder de fogo, eu pessoalmente julguei que ela não estava atrás. Eu queria usar o medidor de força de combate Park Deokigu, mas mesmo se eu fosse comparar com o Park Deokigu, se a magia da Jungayan atual o atingisse, ele se tornaria um churrasco na mesma hora. Se eu fosse pensar em poder de fogo simples, ela poderia estar entre as 3 primeiras de Lindell, não, de todo o estado. Naturalmente, eu estava feliz e ansioso ao mesmo tempo. Mas por enquanto, pensei que parabenizar seu crescimento fosse a primeira coisa a fazer. O que aconteceu? Oh, meu poder mágico aumentou. Já está 99. Posso usar magia que não era capaz de usar até agora, e acho que posso fazer experimentos com coisas em que estive pensando. Mesmo? Sim. Isso é realmente bom. Yun Sung disse que levaria alguns anos. Eu trabalhei duro, no entanto. Trabalhei muito pensando no Opa. É por isso que não tenho conseguido te dar muita atenção. Agora podemos ficar juntos um pouco mais. Isso é ótimo. Também pensei que a Ian queria ficar sozinha. Não. Absolutamente não. Nunca. Quando estou com você,
Sempre fico pensando em outra coisa. Ah, tudo bem. Eu poderia dizer quais eram os outros pensamentos, mas não perguntei em detalhes. Você deve estar cansada, então. Parece que você não dormiu. Sim. Na verdade, estou um pouco. Acho melhor ir para lá eu sozinho, certo? Não. Eu estou bem. Não estou nem um pouco cansada. Vamos dormir juntos. Não, vamos juntos. Opa! Estou quase terminando de fazer as malas. Eu nem mesmo pensei que seria capaz de deixá-la de qualquer maneira. Quando olhei para dentro da sala, pude ver dentro era como se estivesse em ruínas. Eu tinha certeza de que ela não tinha feito as malas, muito menos a minha. Eu queria ir sem ela, pois uma inquietação desconhecida continuava crescendo, mas também me preocupava deixá-la sozinha nessa condição. Tive um conflito interno, mas era a escolha certa levá-la. Eu podia vê-la entrar correndo no quarto e empacotar suas coisas, caso eu mudasse de ideia de repente. Ela tinha um sorriso, e ao vê-la cantarolar, parecia que ela estava feliz. Parecia que ela havia ganhado muita confiança. Eu podia vê-la simplesmente empacotando suas roupas e cosméticos como se ela pudesse levar tudo o que precisava em Laios. Eu também entrei no quarto e arrumei minha própria bagagem. Depois de um tempo, desci para o primeiro andar com Jungayan e, de lá, pude ver Park Deokegu e Ansura esperando por nós. Ansura ficou um pouco surpresa quando Jungayan desceu, mas permaneceu calma. Ela percebeu que ela estava de bom humor, vendo-a com um sorriso agradável nos lábios. Você não vai dizer adeus ao mestre da guilda? Eu fiz isso ontem. Hoje, Yun Sung se disse que não poderia nos encontrar porque tinha algo para fazer. Vamos indo rapidamente. Ou vamos nos atrasar. Ei, estamos atrasados porque Yungnin e Ayan vieram tarde. Mas se agirmos rápido, chegaremos na hora certa. Se não, posso correr com vocês três. Eu recuso isso. Vamos indo. Acho que vai ficar tudo bem se chegarmos um pouco atrasados. Tudo bem. Mais uma vez, nos despedimos daqueles que vieram e viraram as costas. Eu pude ver Kim Sung, que disse que talvez não pudesse sair. Fiquei feliz em vê-lo, mas não me incomodei em cumprimentá-lo com flores. Eu sorri e estendi minha mão para o rosto do cara que sempre parecia nervoso recentemente, e ele também segurou minha mão e sorriu. Eu voltarei. Sim. Se algo acontecer, entrarei em contato com você. Tudo bem. Yun Sung-si. Este foi o fim do adeus, e eu não planejava ficar muito tempo. Eu não podia fazer os mercenários vermelhos esperarem muito, então andei o mais rápido possível. Jungayan estava segurando meu braço com força e mostrando uma expressão agradável. Park Deokegu estava com uma expressão ansiosa caso nos atrasássemos, e Ansura mantinha uma distância segura da Jungayan. Nesse momento, Jungayan parecia querer uma recompensa por estar separada esse tempo todo, enquanto ela se agarrava em meus braços. Na verdade, me senti um pouco desconfortável. Mas agora, eu pensei que seria melhor deixá-la fazer o que ela queria. Não havia nada de bom em lhe dar mau humor. Ela achou que eu gostaria se ela ficasse mais forte rapidamente. Deve ser esse motivo, mas pensei que provavelmente houvesse uma explicação um pouco diferente. Quando me lembrei, foi depois de ver alguém poderoso com seus próprios olhos que Jungayan começou a ficar obcecada por poder. Ela continuou a passar por situações em que precisava de força, e essa memória serviu como sua força estimulou seu crescimento. Se minha previsão estivesse correta, eu poderia ter um pouco de dor de cabeça para enfrentar isso em primeiro lugar. Enquanto conversávamos, vi algumas pessoas esperando por nós em frente ao ponto de encontro. Foi definitivamente atraente vê-la vestindo roupas que revelavam sua forma corporal, assim como quando a conheci. A mulher de cabelo vermelho, a mestra da guilda dos mercenários vermelhos e um dos membros do estado. Ela era a rainha mercenária Shai-Ha, que era chamada de a número 1 de Lindell. Ela ainda era a mesma, correndo e abrindo a boca com o braço em meu ombro. Embora Jungayan tenha se assustado por um momento, ela não fez nada além de olhar para Shai-Ha. Você está um pouco atrasado, querido. Oh. Foi porque o trabalho acabou um pouco tarde. Uma mentira tão inacreditável. Bem, você deve estar atrasado por adiar as coisas na casa da guilda. Enfim, vamos indo. Oh, muito tempo sem te ver. Sim. Como você tem estado? Bem. No entanto, a expressão da Jungayan parecia bastante estranha.
Não era óbvio, mas parecia que ela estava medindo Shai-Ha. Ela não parecia hostil, mas parecia que ela estava tentando começar algo lentamente. Porra! O que há com ela? Eu não sabia como dizer, mas Jungaian, que lentamente olhou para cima e para baixo a Shai-Ha, também continuou movendo os dedos para cima e para baixo. Shai-Ha, que me levou para a carruagem com os braços em volta dos meus ombros, também parou. Pude ver que ela se virou e olhou diretamente para Jungaian. Não houve nenhuma conversa, mas de alguma forma, eu senti que estava sendo ignorado. O medidor de risco da Jungaian, Ansora, mancou e se moveu para as costas do Parque Deokigu. O medidor e a situação repentina deixou Parque Deokigu estupefato. Parecia que uma bomba iria explodir. Não era um bom momento para eu fazer algo a respeito. Os dois estavam apenas se olhando, e Jungaian não foi particularmente rude com o Shai-Ha. Por quê? Você tem algo a dizer? Ele não. Na verdade. Mas por que você olha para as pessoas assim? C. Como eu estava. Não façam isso, porra, vocês duas. De repente, o ambiente ficou silencioso. Aqueles que se reuniram para ir juntos para o Laios e as vozes que foram ouvidas dos arredores não puderam ser ouvidas. De repente, tive vontade de orar a deusa Benigória neste exato momento. Quer tenha sido infeliz ou feliz, Jungaian abaixou um pouco a cabeça. Shai-Ha sorriu e começou a falar comigo mais uma vez. Claro, o braço em meu ombro e a posição do peito dela, que estava estranhamente perto, ainda estavam lá. Vamos entrar, querido. Foi então que Jungaian abriu a boca. Eu acho que é melhor você colocar esse braço de lado. Ela estava sussurrando para si mesma, mas era alto o suficiente para nós ouvirmos. Opa parece estar desconfortável. Ponto. Ponto. O que? Não façam isso sério, vocês duas. Jungaian estava sorrindo. A própria expressão da Shai-Ha era ilegível. Regressor Instruction capítulo 299 parecia que o ar estava ficando mais pesado. Eu não sabia por quê, mas estava ficando cada vez mais difícil respirar. Uma pressão desconhecida floresceu aqui. Porra! Jungaian também não estava fazendo nenhuma outra ação ameaçadora. Não tive escolha a não ser rezar para que ela não fizesse uma coisa maluca, como ser abertamente hostil a Shai-Ha. No entanto, o fato de seu comportamento ser um pouco estranho era inegável. Eu não sabia como dizer, mas pode ser apropriado dizer que ela estava agindo mal. Claro, Jungaian e Shai-Ha não tinham um relacionamento vertical, mas Shai-Ha tinha vantagem nisso. A louca de cabelo ruivo era a única terapeuta do transtorno do controle da raiva em Lindell, e o tratamento era, de certa forma, válido para Jungaian. Como havia uma lacuna entre as duas que não podia ser preenchido, Jungaian baixou a cabeça primeiro. A razão pela qual Jungaian repentinamente assumiu essa posição era simples. Estatística 99 em Magia. Agora ela deve estar pensando o que é mais forte. Isso é o reino animal ou algo assim? O equilíbrio da Shai-Ha havia terminado na mente da Jungaian. Seria apropriado dizer que era uma pequena luta que começou dentro da Jungaian. Não sabia se estava relembrando a revolução que ocorreu no Império, mas era como ver um jovem desafiante mostrando os dentes para um homem que monopolizava uma mulher. Era natural relembrar uma luta tão intensa. É claro que, no meu caso, os sexos eram invertidos, mas o fato de eu estar também em situação semelhante era inegável. Foi um espetáculo ver as duas trocando palavras lentamente, tornando a situação mais desconfortável. Aposto que se essas duas não tivessem nada a ver comigo, eu teria escapado dessa situação imediatamente. Assim como Ansora, que já estava longe. O que? Eu acho. Opa está desconfortável. Nada mais. Ponto. Ponto. Não, acho que há outro motivo. Você está. Mal entendido. Ponto. Ponto. Não estou entendendo mal. Você está realmente enganada. É verdade. Não quero dizer mais nada. Eu te disse já. É só porque Opa parece estar desconfortável. Você acha que eu sou uma idiota? A atmosfera mudou nesse momento de novo. Claro, eu pensei que tinha que interferir, mas Shai-Ha me bloqueou, abertamente avançando como se estivesse me dizendo para calar a boca. Neste momento, ela via caminhando em direção a Jungaian. Havia uma pequena diferença na altura,
Então Shai-Ra estava olhando para Jun-Gaian, e Jun-Gaian estava olhando para Shai-Ra. No entanto, Ayan parecia confiante. Você sabe que está me irritando agora, certo? Acho que não. Ponto. Ponto. Agora, você está falando comigo informalmente. Não tenho certeza. Então, por que você está olhando assim? Eu não tenho certeza do que você está falando. Estou seco como sempre. Parece que a Euni me desaprova. Euni, você não gosta de mim, certo? Ponto. Acho que você ficou louca, certo? Ponto. Acho que sei por que você está fazendo essa merda, mas se você não quer morrer, olhe para baixo. O que? Não vou dizer duas vezes, novata. Se você não quer ter seu pescoço delicado torcido, olhe para baixo agora. De repente, senti como se estivesse sufocando. Até agora, eu sentia que era difícil respirar, mas de repente, algo parecia estar preso na minha garganta. Shai-Ra começou a ameaçar Jun-Gaian puxando toda a sua energia. Eu não tinha certeza se era seu poder mágico ou a hora de matar, ou o que seja, mas eu sabia que tinha que sair imediatamente. Era difícil imaginar quanta pressão Jun-Gaian sentia, já que até eu estava sentindo isso. Porra! Não é à toa que eu olhei para Shai-Ra com meu olho da mente. Pude ver em tempo real que sua estatística de inteligência estava diminuindo, pouco a pouco. Claro, sua estatística de força estava aumentando constantemente. Ela estava usando sua característica única para reduzir a inteligência e aumentar a força. Parecia que elas realmente iam lutar, e meus pés se moveram sem meu conhecimento. Achei que Shai-Ra fosse pelo menos racional, mas considerando que seu título era uma louca sedenta por sangue, uma louca vermelha no Império, seu temperamento estava longe de ser racional. Não era exagero dizer que sua posição atual e ser a líder do grupo estavam dando a ela um cosplay de alguém normal. Em suma, ela era uma leoa com suas próprias correntes, um cachorro louco que estava controlando seu temperamento. Era verdade que um jovem desafiante cutucou o nariz de um leão adormecido. Pare com isso, Ayan. Havia uma razão para ela ter reinado como rainha de Lindeu por anos. Na verdade, eu sei o que Jun-Gaian estava pensando. Sua estatística de poder mágico era 99, e ela havia realmente crescido, evoluído para um nível incomparável com o antes. A julgar por aqueles que podem ser considerados poderosos, por exemplo, Gao Sik e Inlidan de Garrosh e Kash também não eram páreos para Jun-Gaian. No entanto, no caso da Shai-Ra, a história era um pouco diferente. Força 98. A força era 98, e também, era possível mover pontos de inteligência para a força de maneira flexível a qualquer momento. Força 101, 103, 106. À medida que a força continuava a aumentar, sua inteligência diminuía. Enquanto eu estava preocupado que a mesma situação da última vez aconteceria, eu tinha que ver que tipo de ação Jun-Gaian tomaria. Mordendo os lábios com força e seus olhos se encheram com um rancor estranho, seu rosto parecia ficar cada vez mais irritado. Esta não era uma briga de gatos. Era derramamento de sangue. Ayan a desafiou indiretamente, e a louca ruiva agora tentava eliminar o novo desafiante. Aposto que se Jun-Gaian fosse uma pessoa que não tivesse nada a ver comigo, o incidente teria acontecido de qualquer maneira. Ela acha que é mais forte. Ela pode ter pensado que valia a pena tentar, mas a realidade é um pouco diferente. Eu também não tinha dúvidas de que Jun-Gaian é forte e até pensei que ela poderia realmente ser comparável com Shai-Ra, mas quando abri a caixa de presente, pude confirmar que a experiência e os anos entre elas eram diferentes. Ela é mais forte do que eu pensava. Mesmo que fosse a rainha mercenária, considerando que ela não carregava uma arma, ela era ainda mais do que isso. Ponto. Ponto. Um tempo se passou, e finalmente, uma delas começou a baixar o rabo. Claro, o vencedor desta luta não foi a nova desafiante, mas a louca ruiva que está no trono. Jun-Gaian começou a baixar a cabeça enquanto falava lentamente. Sim. Faça isso. Como se achasse injusto, lágrimas se formavam em seus olhos e suas mãos tremiam. Agora, quando ela pensava que o mundo pertencia a ela, a parede que ela pensou que poderia superar a bloqueou mais uma vez, e parecia que as lágrimas de injustiça realmente explodiu. E que? Se você fosse assim desde o início, não teríamos que fazer isso. Eu te disse quando nos conhecemos. E que? Eu não lembro exatamente o que eu disse,
Mas eu disse a você para aprender como esconder uma aura assassina. Eu acho que sim. Não é certo, querido? Hoje, vou te ensinar mais uma coisa. E que, se você não tem certeza, não tente. Não mexa comigo. Você sabe o que eu quero dizer? A situação terminou com Shaeha dando tapinhos no ombro da Ayan. Foi um tempo muito curto, mas parecia ser ainda mais longo. Shaeha acariciou a cabeça da Jungayan como se não fosse grande coisa, mas a desafiante não teria reagido exageradamente se pensasse que não seria nada. Na verdade, era correto pensar que ela mudou atitude porque se sentiu ameaçada até certo ponto. Querido, você também pode vir aqui falar com ela. Bem, seria bom você confortá-la e fazê-la entender o que estou dizendo. Ah, tudo bem. Eu digo isso agora no caso disso acontecer depois de novo, mas se isso acontecer da próxima vez, não vou ficar parada. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu entendo isso perfeitamente. Custaria uma vida. Regressor Instruction capítulo 300. Eu ainda estava ansioso, mas pressionar Jungayan era a maneira adequada. Eu realmente queria ficar bravo e perguntar que loucura ela estava fazendo, mas eu não poderia dizer isso agora. Jungayan queria irritar Shaeha pouco a pouco, e Shaeha tinha exagerado. Achei que as duas tinham seus próprios defeitos. Se eu ficasse muito do lado da Shaeha, isso poderia causar outros problemas. Primeiro, depois de apontar a atitude da Ayan, comecei dizendo que ela deveria mostrar um pouco mais de respeito e também expressei que não estava realmente incomodado. Claro, era natural elogiá-la em meio a tudo isso, dizendo obrigado por pensar em mim ou eu entendo você. Quando eu a pressionei com um pouco mais de força, ela deixou escapar lágrimas, mas depois disso, pude ver que seu rosto derreteu com os outros benefícios que surgiram. Nem tudo correu como ela pensava, mas fiquei satisfeito com a forma como tudo terminou. Droga! Parecia que ela ainda estava pensando da maneira que queria. Claro, ela acenou com a cabeça ao meu duro aviso, mas eu tinha dúvidas sobre o quão longe esse efeito iria. Esta foi apenas uma prévia do desastre que estava por vir. Vendo que ela havia mostrado seus dentes para Shaeha logo depois de ganhar força, era evidente que ela faria isso com as outras ainda mais. Se ela ficasse sozinha, mesmo que ela ficasse quieta agora, um incidente definitivamente aconteceria algum dia. Em primeiro lugar, a magia era uma área difícil para mim entender. Era difícil imaginar o que uma maga como Jungayan pode fazer quando tem um grande impulso nas estatísticas e entendimento de magia. No entanto, Jungayan era muito importante para mim. De certa forma, isso não era diferente de uma troca equivalente. Se o preço era lidar com a maga Jungayan, cuidar de sua mentalidade o suficiente, era um negócio que eu poderia fazer. O problema é que se tornou estranhamente perigoso, mas considerando o futuro, isso poderia ser bem tolerado. Claro, ela não era a única de quem eu precisava cuidar. No entanto, Shaeha era muito mais fácil de cuidar do que Jungayan. Entre as pessoas que eu conhecia, ela era uma das pessoas com quem me comunicava melhor. Pelo menos, até ela ficar louca. Do meu ponto de vista, as duas devem permanecer iguais sem qualquer atrito. No entanto, não era tão fácil resolver as coisas de outras pessoas. Claro, Jungayan não estava começando nenhuma briga com Shaeha, mas qualquer um podia sentir uma atmosfera estranha entre as duas. Park Deokegu e Ansora, que se especializaram em detectar os perigos da Jungayan, não foram exceção. Então, recentemente, eu senti que a Ayan tinha uma vantagem. Ah, certo. Sim. É o que já disse muitas vezes. Não tivemos tempo para fazer nada direito porque estivemos ocupados, mas naturalmente, até a Ayan está estressada. Ponto. Eu acho que definitivamente é hora de se refrescar. Na verdade, Eira também teve uma reação um pouco dura, mas os olhos de Ayan também estavam um pouco duros. É difícil definir o que. Honestamente, eu também estava com um pouco de medo. Lamento dizer isso, mas eu só queria ir embora. Enquanto lentamente virei meu olhar para Ansora, pude vê-la tremendo. Você pode acreditar porque eu definitivamente vi com os olhos do especialista em namoro amoroso, Park Deokegu. Honestamente, parece que Yingnin e Ayan estão se dando bem, mas o progresso está muito lento, e como Yingnin é tão popular, toda mulher se apega a você assim. E assim. Ah! Não importa o quão livremente este continente pense sobre o amor, pessoas como Ayan,
que são muito gentis e são incapazes até de matar uma única formiga, ficam muito estressadas com isso. Sim, absolutamente. Não é verdade? Sim, claro. Eu estava curioso para saber de onde vinha a informação incapaz de matar uma única formiga, mas não havia mais energia para responder às palavras do Parque Deokegu. Ansora, a maior vítima da Jungayan, também estava olhando para Parque Deokegu como se ele estivesse falando besteira, mas pelo bem de sua vida social, ela balançou a cabeça humildemente. No entanto, com os lábios bem fechados, ela parecia estar se preparando para a situação real que poderia vir. É uma boa ideia vocês dois viajarem algum dia. O território do homem que disse, aquele Barão Nabote, não, agora ele é um senador. Ele não disse que existia um lago espelho? Vocês podem ir lá algum dia, curtir o barco, jantar, e então é melhor se a carruagem for interrompida. Temos que passar muito tempo aqui até chegar ao lago espelho. E por que a carruagem seria interrompida? Eu tenho um grifo. Claro, isso é tudo desculpas. É o que costumam fazer. HMM. Não posso dizer exatamente, mas é o que eles costumam fazer. Posso sair para curtir algum dia, mas agora não. Você quis dizer isso. Podemos descansar em Laios. Eles vão cuidar de nós lá. Claro, depois disso, estaremos muito ocupados, mas ainda podemos descansar. De qualquer forma, como você disse, eu deveria sair com Ayan. Até a viagem da Yuno Kazugano a Laios também estava marcada. Exceto por Leiji, que estava no Cisne Negro, todos aqueles relacionados a mim estariam reunidos. Não havia necessidade de explicar que me sentia um pouco culpado por ter havido um incidente com a Yuno. Porra. Claro, eu apenas disse que nada havia acontecido na época. Em vez disso, escapei da crise ficando com raiva, mas não há dúvida de que Jungayan não se esqueceu disso. Como ela revelou seus dentes para Shai-Ha, não havia garantia de que ela não faria o mesmo com Yuno Kazugano. Ela é diferente da Shai-Ha. Embora forte o suficiente para subir aos 8 assentos do Império, Yuno Kazugano era o tipo de apoio. Se eu a medisse em termos de poder de combate, Yuno Kazugano não poderia lidar com Ayan. Ela não vai fazer coisas malucas como quando estávamos no santuário. Não tem como ela pensar em coisas tão malucas agora. Porém, valia a pena considerar que, ao passar muito tempo a sós com ela, como disse Parque Deokegu, tudo pode acontecer. Enquanto ponderava, Parque Deokegu abriu a boca novamente. Vendo que o assunto ainda não havia mudado, parecia que ele também considerou o caso com bastante sensibilidade. Claro, ele não parecia ter as mesmas preocupações que eu, no entanto. É isso. Então, o que você vai fazer com Eira e Ayan? Para ser honesto, estou definitivamente do lado de Ayan. Mesmo assim, a atmosfera é desconfortável. Essa atmosfera é mais assustadora do que lutar abertamente. Prefiro tentar fazer elas ter alguma conversa. Esse é provavelmente o pensamento de quem deseja cometer suicídio. Mas ouvi dizer que há muitos problemas como este no continente atualmente. Como todo mundo é monogâmico e polígamo, é claro, existe o que se chama de concurso de encarar. Bem, eu bebi com um amigo no passado e ouvi dizer que ele também tinha 2 esposas. Oh. Quem? Talvez Singnin saiba. Era Gaossiki? Claro que eu sei. Esse colega foi muito útil. Como você o conheceu? Era com ele que eu queria fazer cordas. Vendo que ele era muito próximo do Deokegu, não precisei fazer nada. Claro que é por uma consulta de amor. Em qualquer caso, ele dirige um clã e ganha um bom dinheiro, então parece o que aconteceu. Mas o problema é que as duas não se dão bem. Cada vez que se encontram, elas se encaram, falam pelas costas, erguem a voz e brigam. Então o meu amigo está passando por um momento difícil. Isso não é nem pode ser considerado difícil. Isso é bom o suficiente. Que me entendesse ou não, Parque Deokegu começou a abrir a boca, tomando aquele cara como exemplo. Foi uma história muito longa e, honestamente, não me importei o suficiente para ouvir. HMM. Bem, foi o que aconteceu. Jungnin, você tem que ficar alerta também. É bom para a pessoa do meio entrar em sintonia e equilíbrio. Existe o famoso ditado que diz que o equilíbrio de poder deve ser mantido. Nunca ouvi falar. Bem, de qualquer maneira, é chato dizer que o papel de Jungnin é mais importante do que qualquer outra pessoa nisso. Seja o que for, marque uma reunião uma vez e faça as duas se aproximarem. Assim ninguém sofreria.
Claro, é importante cuidar de Ayan primeiro. Se Yingning vai ter um relacionamento com várias, é correto melhorar o relacionamento delas aos poucos a partir de agora. Aposto que será muito perigoso se isso não acontecer. Ele deve ter dito sem pensar, mas as palavras que ele disse que seria perigoso eram verdadeiras. Park Deok-gu estava certo, 100 vezes. Eu tenho que fazer isso de alguma forma. Eu queria chamar Kei e Ankimo para atuarem mais uma vez, mas eles não estavam nesta carruagem. Estamos quase lá? Pensando bem, parecia que já estávamos nessa carruagem há muito tempo. No meio da conversa com Park Deok-gu e Ansora, olhei para a janela e pude ver o fundo passando em um ritmo bastante rápido. Era apenas um palpite, mas ao contrário do estado, a paisagem exótica se destacou muito. País neutro. Este foi o único país do continente que defendeu um estado neutro. Não era tão forte quanto o estado ou a república, mas foi um dos países que pensei ter inúmeras possibilidades. Por se situar no sul, era aconchegante, com alimentação variada e próximo ao mar, o que o torna um destino turístico e frequentemente visitado por estrangeiros do estado e da república. Embora o propósito de vir aqui estivesse longe de descansar ou cuidar da Jungayan, era correto agir como o Park Deok-gu havia dito. A paisagem é incrível. Não é, Yungnin? Não é a primeira vez que Sora vê tal paisagem? Sim. Claro, esta é a primeira vez, mas... De qualquer forma, Yungnin, esta é uma oportunidade. Originalmente, um lugar como este torna as pessoas mais abertas. Obviamente, Ayan também deve estar se preparando. Eu precisava descobrir mais sobre que tipo de preparação era, mas não queria que ela se preparasse. Claro, tudo correu de acordo com o meu desejo. A carruagem, que corria continuamente, parou e a porta da carruagem se abriu. Uma voz infantil foi ouvida. Bem-vindos ao Laios, Cardeal Honorário Lei Kiliong Rainha Mercenária de Lindell. Havíamos chegado ao país neutro. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.